Salve, salve, massa atleticana, saudações alvinegras. Como se não bastasse o empate frustrante contra o Bragantino no Mineirão, o Galo agora espera pela reavaliação do Guilherme Arana e do Zaratio, ambos machucados na partida dessa quarta e que vão ser reavaliados nesta quinta-feira. Vale lembrar que o DM atleticano já tem gente, tá? Otávio, Pedrinho e o Igor Rabelo, esse que só volta no ano que vem. E quando a gente fala da lesão do Arana, fica a preocupação ainda maior, porque nesta sexta o Tite vai fazer a última convocação da seleção antes da lista final para a Copa do Mundo. Vamos ficar de olho e eu te convido a ficar de olho também. Esse é o Atlético em 1 Minuto, comigo, Lucas Sanches. E se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Galo, te recomendo ficar de olho nas redes sociais da Rádio Itatiaia. Tchau, obrigado! Léo, eu quero saber de você, o Hulk fez falta? Faz falta, né, Dani? Não tá no seu melhor momento, tá longe disso, mas mesmo assim, ele faz falta tecnicamente, porque é um cara que consegue se impor, que decide, e acho que ele faz falta também como referência, como liderança. O que eu vi no Atlético hoje era ninguém querendo assumir a responsa. Ninguém. Acho que o Cuca teve essa leitura também no primeiro tempo, colocou o Nacho no lugar do Zaratio. Tudo bem que o Zaratio teve um problema físico, mas imaginei que com a entrada do Nacho, mais experiente, daria um pouco mais de confiança, ia pisar mais na bola no meio-campo. Não aconteceu. O Keno, algumas poucas jogadas, e o Keno tenta sim sempre chamar a responsa, mas muito encaixotado, né? Time do Bragantino, e todo mundo no planeta sabe que tem que ter um na sobra sempre com o Keno, senão ele deita. Lá quando o Atlético Goianiense, ele passou por 3 para fazer um golaço. Então, faltou protagonismo ao Atlético e por isso eu acho que o Hulk faz muita falta a este time. Só que com o elenco que tem, com o Sacha, no segundo tempo entrou o Vargas, entrou o Pavon, tinha o Keno que eu citei, Nacho, o Zaratio. Não é possível, né, Dani? Não é possível que se o Hulk não jogar, o Atlético não ganha. O Atlético não tem ganhado quando o Hulk tá em campo, Dani. Essa é a pergunta, né, Nath? É difícil até falar que existe uma Hulk dependência, né? Porque mesmo quando ele está em campo, os resultados não têm vindo. O Sacha, que hoje era o cara que estava fazendo uma função mais similar à do Hulk, jogando mais centralizado, eu até achei que fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, se movimentando. É um dos poucos que ainda chama o jogo. Dentro disso que o Léo falava, de uma falta de protagonismo ou de uma falta de interesse dos atletas em falar assim, não, peraí, dessa bola aqui que eu vou resolver, me parece uma circunstância assim, a gente vai olhar os números do jogo, por exemplo, o Atlético fica mais com a bola, o Atlético chuta mais ao gol, o Atlético finaliza mais, mas é uma posse de bola nula, é uma posse de bola que não cria chances. Por quê? Porque é aquele toque para lá, aquele toque para cá, ninguém tenta uma jogada individual, ninguém tenta partir para cima do marcador, ninguém tenta chamar esse protagonismo e essa responsabilidade do jogo. E é nisso que eu acho que tá todo mundo muito acomodado, o que acontecer tá bom, o que vier tá ótimo. O Atlético passa por um momento muito ruim. É quase que inacreditável que um time que encantou tanto, um time que jogava com uma vontade, com uma intensidade, com um futebol bonito do ano passado, campeão das 2 principais competições nacionais, como ele caiu. E olha que até então, para todos nós, e a gente fica aqui de fora, né, Dani? Para todos nós, as dificuldades, a frustração, ela vinha do trabalho de um treinador que não conseguia extrair desse grupo o que o Cuca conseguiu fazer no ano passado. Mas aí voltou o Cuca. E mesmo assim, o time segue da mesma maneira. Ao final da coletiva, o Cuca falou sobre o psicológico do time. Para você, Dani, para você, Nath, o problema do Galo é tático, técnico, psicológico? Porque para mim, são todos. Para mim também, Léo, e agora eu quero saber dela. Pra mim também, viu? É difícil a gente olhar pra esse time do Atlético e identificar um problema só. São vários problemas. Problemas que vão desde o campo de jogo, mas também que extrapolam o campo. A falta de motivação desse time do Atlético é o que me chama mais a atenção. A impressão que me passa, e acho que passa ao torcedor também, é que por o Atlético não estar brigando por títulos,
É como se esses jogadores não tivessem mais motivação para vestir essa camisa. E isso é uma coisa muito séria. Eu não estou falando aqui necessariamente de um descomprometimento, mas parece que os caras estão escolhendo o jogo, só querem jogar jogo grande, só querem jogar se estiver valendo vaga. E a situação do Atlético neste momento na temporada não é essa, mas esse time ainda precisa alcançar um objetivo muito importante. E ele é muito importante, não é só pensando a Copa Libertadores, o torneio em si. Ele é muito importante para as finanças do clube. Ele é muito importante para um ano de 2023 que marca a inauguração da Arena. Então, esses caras têm que entender que cada partida do Campeonato Brasileiro, dada a circunstância que o Atlético se encontra, tem que ser encarada como uma final. Eu notei, e esse é um sentimento meu, viu, Dani e Nath? No estádio, por muitas vezes, eu ficava olhando pro Cuca, para prestar atenção no comportamento do Cuca. E não é aquele Cuca do ano passado, acreditando até o final, cobrando. Eu tô sentindo o Cuca um pouco meio sem graça, meio perdido, meio tipo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu não, desse jeito não vai dar. É uma impressão que eu tenho. Me passou isso no jogo hoje e eu fiquei várias vezes olhando pro Cuca. Então, se o Cuca, que é um grande treinador, que não é responsável por este mau momento do Atlético, mas se o Cuca, que vai ser o treinador, porque ele precisa também, o Galo precisa oficializar isso, se o Cuca vai ser o treinador pro ano que vem, precisa começar esse movimento já, dando chacoalhada, tira do time alguns, promove ali da base, dá uma oxigenada, porque pelo jeito... O sentimento que eu tenho, a imagem que o Atlético está passando é de uma acomodação absurda. E aí, amigão, a cobrança vem, não tem jeito, para qualquer um. Dani, Nath, não importa, seja dentro do futebol ou no profissional. Se você acomoda e não dá resultado, a cobrança tem que vir. E na minha opinião é o que está faltando no Galo. Um beijo para vocês. Outro para você, Léo. Léo tem toda a razão, né, Nath? Ô, Dani, tem razão, mas eu discordo dele num ponto. A cobrança, para mim, ela não tem que ser só em cima dos jogadores, não. Para dizer que o trabalho do Cuca até aqui não é bom. O Cuca também é responsável pelo mau momento que vive o Atlético. Tem tido semanas livres para treinamento, tem elenco, tem alternativas, tem banco de reservas, tem autoridade para tirar e colocar quem ele quiser do campo, no campo de jogo, no time titular. Então, para mim, eu só discordo do Léo nesse ponto, assim. O Cuca também é responsável por isso. O trabalho do Cuca não é bom. Criticamos muito o trabalho do Turco, de modo geral, mas era um cara que, apesar das oscilações do time dentro de campo, que ora jogava bem, ora jogava muito abaixo do esperado, ainda conquistava resultados. Se o Cuca não conseguir, nesta temporada ainda, resgatar esse time, sinceramente, não sei se ele é o melhor nome para permanecer para a próxima temporada. De 44, Léo Figueiredo, você trabalhou no jogo ontem, na transmissão do jogo, concordou com o que disse o Cuca nessa análise aí do treinador atleticano? Bom dia, Romano, bom dia a todos. Eu concordo em partes no que disse o Cuca ontem, eu só acho que não pode ser determinado uma única coisa para essa fase ruim e o momento de crise do Atlético. Primeiro, quando o Cuca fala sobre o psicológico, é claro que existe um problema no Atlético de falta de confiança, não precisa ser um psicólogo para ver. Nós vimos esse time jogar bem no ano passado, sabemos do que ele é capaz e a gente vê a falta de confiança de todos os jogadores. Então, é lógico que existe esse problema. Mas por que esse problema não consegue ser resolvido? Esse problema já existe há quantos meses aí? Existia com o Turco, agora existe com o Cuca. Ah, mas o trabalho do Turco não era bom. Eu não acho que o trabalho do Turco era bom. Mas em termos de resultado, o trabalho do Turco era muito melhor que o do Cuca. Ou seja, a vinda do Cuca não causou a repercussão lá dentro que era esperada. A repercussão que era esperada aqui fora, porque todo mundo esperava que o Cuca chegasse no Atlético e rapidamente o time voltasse a jogar pelo menos um bom futebol, e não está acontecendo.
O Atlético tem problemas psicológicos, mas o Atlético tem muitos problemas técnicos, como, por exemplo, o Júnior Alonso, que ontem tomou um baile do Aderlan. O Atlético tem problemas no ataque, na defesa, tem problema tático, tem problema técnico, então não dá para dizer que é um problema psicológico. E para fechar, Romano, quando o Cuca usou na entrevista coletiva ontem que um lance você vai se recordar no primeiro tempo, que não dão uma falta no Ademir e o Alejandro sai na cara do Everson, ele falou que aquilo ali foi um balde de água fria pro time. Então mostra a fragilidade da cabeça desse time. Sim. Se um lance errado da arbitragem faz o Atlético desmoronar, esse time não tem confiança nenhuma. Então o Atlético não precisava, não era do Cuca. O Atlético precisa de mais psicólogo? Ou os jogadores precisam de levar mais a sério? Cadê a direção de futebol do clube nesse momento? Então o Atlético precisa de cobrança para todos os jogadores. Cobrança. Porque salário está em dia, a estrutura é espetacular, o grupo é bom, o treinador é bom. E aí? Então chega de desculpa, né? Tico, chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. E com ele, Cláudio Rezende. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Romano. A quem nos acompanha também aqui no programa Rádio Esportes, Massa do Galo. Decepcionado aí com mais um tropeço em casa, mas os jogadores já voltaram às atividades. Já teve treino agora pela manhã, famoso regenerativo para quem entrou em campo ontem e um trabalho em campo para os demais. Agora, a preocupação no Atlético, destacávamos em manchete, é principalmente quanto ao lateral Guilherme Arana. A Arana ontem recebeu uma forte pancada já nos acréscimos do jogo e ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo. E uma preocupação não só do Atlético, mas também da seleção brasileira. Por enquanto, não temos mais informações, resultados aí de exames do Arana, que devem ainda sair hoje, mas amanhã tem convocação do Tite. E o Arana era um jogador que estava sempre aí cotado para esses jogos. Se não tiver condições físicas, perde uma grande oportunidade às vésperas da Copa do Mundo de estar na lista do Tite para amistosos. Além do Arana, também o Zaratio é baixa médica no Atlético. Ontem deixou o campo com dores na coxa direita. Além dos demais, né? Hulk está fazendo tratamento para tentar voltar no outro fim de semana, na próxima rodada contra o Avaí. E também o Allan Kardec, que ficou de fora ontem também com uma pubalgia. São os problemas médicos do Atlético neste momento em que o time está tentando se reerguer no Campeonato Brasileiro, mas as coisas não estão acontecendo para o Galo.